Olá, bem-vindos de volta. Hoje a gente continua a nossa exploração de A Superação da Pobreza, de Ellen Wilmans. Vamos mergulhar no capítulo 2, O Primeiro Passo Rumo à Liberdade. É um texto de 1899, mas, nossa, tem umas coisas que parecem muito de agora, né? Bom, temos aqui nossas anotações, os trechos-chave. A missão é entender como a Wilmans saiu daquela dificuldade extrema para, assim, reencontrar a autoconfiança e chegar no que ela chamou de opulência. Vamos lá desvendar isso. Isso, vamos lá. O ponto de partida dela é forte, né? Depois de anos de trabalho pesado, fracasso total numa fazenda, ela se via ali na beira da estrada, só com uma malinha, sem grana nenhuma, esperando uma carona para São Francisco, que ficava, sei lá, uns 145 quilômetros dali. E o curioso é que, mais tarde, ela olhou para trás e viu essa situação, que na hora era puro desespero, como algo bom, algo favorável, apesar do medo todo, claro. Impressionante isso, né? Como um momento que parece o fundo do poço pode ser, na verdade, o começo de uma virada. Ela até fala de uma obediência inconsciente à lei da aspiração. O que feria isso exatamente? Soa um pouco etéreo, talvez. Olha, o fascinante aqui é essa ideia. Mesmo sem ela entender direito na hora, sabe? Existia uma força interna, um, um desejo por algo melhor. Uma recusa, tipo, de continuar naquela vida de labuta sem fim, sem perspectiva. Essa aspiração, como ela chama, empurrou ela para frente. Mesmo se sentindo uma pária, sabe, alguém excluída, e morrendo de medo do que vinha pela frente. Para Wilmans, essa decisão de ir, de não ficar parada, foi o ponto de partida. A transição de se sentir para baixo para começar a se valorizar mais. E essa nova determinação fica bem clara naquela história do empréstimo, né? Dos US$ 10. Era pouco dinheiro, mas essencial naquele momento. E ninguém ajudava. Exatamente. Depois de levar não de um monte de gente conhecida, ela vai no sapateiro da cidade. Era a última cartada. E o jeito que ela descreve a própria intensidade, a resolução dela naquele momento, é tão vívido que ela quase dá a entender que conseguiu dinheiro por pura força mental, sabe? Parece um exemplo bem prático dessa mudança interna começando a gerar resultado fora, mesmo que pequeno, né? Mas será que foi só força mental? Ou talvez, assim, a intensidade da situação dela, o desespero visível, comunicou algo tão forte que tornou impossível para o sapateiro recusar? O texto dá alguma pista sobre isso, sobre a perspectiva dele? É uma boa pergunta. O texto foca muito na percepção dela, na força da resolução interna dela como o fator que decidiu a coisa. É a leitura que ela faz do evento, entende? Vendo aquilo como uma prova do poder que estava começando a nascer dentro dela. Ela não explora muito o lado do sapateiro, não. A ênfase é total na transformação interna dela. Entendi. Faz sentido considerando o foco do livro. E a viagem para a cidade? Uma estrada que ela já conhecia, mas que de repente ela percebe com beleza. Ela chama isso de o começo do meu conhecimento de mim mesma. Forte isso. Sim, aí vem um insight muito importante dela. Ela percebe que buscar força ou respostas fora, sei lá, na religião formal, nos conselhos dos outros, até nos livros que lia, não tinha fortalecido ela de verdade. A virada veio quando ela reconheceu, mesmo que fosse só um pouquinho, uma faísca de resolução dentro dela mesma. A confiança ainda aí volta a estar, claro. Chegou na cidade quase sem nada. Mas essa conexão interna, essa coisa recém-descoberta, era o diferencial. Para ela, o pensamento positivo, quando bem direcionado, tinha potência. O negativo, não. Simples assim. E a chegada na cidade não foi nada fácil, né? Ela conta que passou fome por dias, recusou empregos que pagavam melhor, mas que não tinham a ver com o objetivo maior dela, que era o trabalho literário. Ela justifica isso falando em alimentar uma vida superior. Convenhamos, é uma aposta bem alta quando se está literalmente sem comida. Demonstra uma clareza de propósito. Quase teimosa, né? Mesmo faminta, ela se agarrou àquela aspiração literária. E quando finalmente consegue um emprego num jornal pequeno, ganhando US$ 6 por semana, e o jornal fecha logo depois, a reação dela já é diferente. Não tem mais aquele desespero de antes. Surge uma confiança, sabe? Uma certeza crescente de que algo melhor ia aparecer, porque ela sentia lá dentro a capacidade de atrair isso.
Aí a gente começa a ver uma correspondência direta, né? O crescimento interno dela parecendo, de alguma forma, começar a moldar a realidade de fora. E o ponto máximo dessa autoconsciência toda que ela descreve é a ideia de que todo mundo pode ser um gênio. É isso mesmo. Exatamente. A percepção de que cada pessoa tem ali dentro o potencial adormecido para desenvolver o que quiser, a partir dos próprios recursos. A máxima "conhece-te a ti mesmo" vira para ela a chave para tal opulência universal, que a gente pode entender como, bom, um estado de abundância, de realização plena, né? Acreditar na própria capacidade, ela até diz, a coisa que você acredita que pode fazer, você pode fazer. E, muito importante, agir com base nisso. Ela critica muito a ideia de ficar só esperando passivamente que a riqueza apareça, só pelo pensamento. Não, é preciso pensamento focado, intensificado e que se expresse em ação concreta. E isso leva ela a questionar toda aquela relação tradicional entre trabalho e capital. Ela argumenta que muitos que se veem como escravos do capital, na verdade se limitam por não usarem a cabeça, o cérebro, por não pensarem criativamente. Culpam só os fatores externos, sabe? Ignorando as próprias possibilidades não desenvolvidas. O autoconhecimento, para ela, é o verdadeiro capital. É o poder que te eleva. E é por isso, então, que ela decide abandonar até o trabalho de reforma social, algo que antes parecia super alinhado com os valores dela. Sim, exatamente por isso. Ela chegou à conclusão de que a mudança social de verdade, aquela que dura, não viria de ficar tentando consertar as coisas por fora, se as pessoas não cultivassem primeiro o potencial interno delas. Ela sentiu que estava no caminho errado tentando mudar o mundo de fora para dentro. Aí ela seguiu a intuição mesmo sem entender completamente na hora e priorizou cuidar das plantas de grande promessa que ela via dentro de si. Foi uma obediência àquele ideal que chamava ela para frente, sabe? Então, para resumir a mensagem principal deste capítulo, o primeiro passo para a liberdade, para a superação, segundo a Wilmans, não depende tanto das circunstâncias externas, né? Mas de uma verdadeira revolução interna. Reconhecer o próprio valor, acreditar nesse potencial e, o mais importante, agir de forma consistente com essa crença. É isso. Perfeito. A trajetória dela nesse capítulo mostra bem isso. A autovalorização e a ação focada, mesmo começando pequenas, mesmo no meio da dificuldade toda, podem criar uma espiral positiva, ascendente. O poder está na mente, que ousa pensar melhor de si mesma e agir de acordo. Fica aí uma reflexão, né? Que crença que a gente tem sobre as nossas próprias capacidades pode estar, talvez, hoje mesmo, limitando um primeiro passo importante. Um passo rumo a algo maior que a gente busca. É algo para se pensar. Bom, esperamos que essa análise tenha sido útil, tenha trazido alguma luz. Agradecemos muito a companhia e o interesse crescente que temos visto por aqui. É verdade. E se o conteúdo agregou valor, um like, uma inscrição no canal, essas interações ajudam bastante a levar essas ideias para mais gente. E claro, né, a leitura da obra original da Ellen Wilmans sempre oferece uma profundidade ainda maior. Fica a dica. Continuaremos nossa exploração em breve, nos próximos capítulos.